Olá, amigos do nosso canal Bar. Está no ar mais uma edição do Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador e portal coletiva.net. Programa Pergunta e Resposta que é sempre gravado aqui nos estúdios da Verbo Jurídico e vai ao ar de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Canal Bar transmitido para 19 municípios gaúchos, além, é claro, das nossas redes sociais, a internet aí se espalhando pelo estado e pelo mundo afora aí, você pode acompanhar o nosso programa. E é com muita satisfação que neste primeiro bloco nós vamos conversar com o professor André Moura, ele que é especialista em Direito de Trânsito e diretor-geral da GDT, Garantia e Direitos de Trânsito, Assessoria e Consultoria. Obrigado, professor André, pela sua gentileza de mais uma vez estar conosco aqui no Pergunta e Resposta. É uma satisfação, Renato. Agradeço o convite e vamos poder esclarecer algumas dúvidas aí para ti e para os nossos telespectadores. Agora no nosso novo formato do programa, né, com estúdio fixo, né, e entrevistas cada vez mais dinâmicas. Parabéns para a Verbo, que se associou ao Perguntas e Respostas, e parabéns para vocês também por ter se apropriado dessa bela estrutura aqui, desse nome já tão conhecido no mundo jurídico, que é a Verbo Jurídico. Muito obrigado. Professor André, no último programa que nós gravamos, nós falávamos aí sobre a importância da direção defensiva em função do final de ano, do veraneio, enfim, de tudo aquilo que envolve a euforia, digamos assim, dos motoristas e das pessoas em geral com as festas de final de ano. Agora as férias terminaram. A vida está voltando ao normal. A partir do retorno às aulas, principalmente, quais são os principais pontos que o motorista tem que se cuidar no que se refere ao direito do trânsito? Nós estamos num processo reverso agora, né, com retorno às aulas, né? E o retorno às aulas, ele compreende um início de ano. E vejam bem, se o trânsito está mal, é porque nós, condutores, estamos mal. Isso é fato. Os carros ainda não são automatizados, eles ainda precisam do ser humano como condutor. Então, se nós temos um caos no trânsito, se nós temos um número elevado de infrações, se nós temos comportamentos adversos aos preceitos da lei, é porque o ser humano está falho. E esse momento de início de ano, a gente traz uma carga de compromissos, uma carga do emocional muito forte. Afinal de contas, nós temos dívidas, nós temos contas, nós temos o próprio colégio, e nisso tudo nós vamos nos encontrar nas mesmas ruas, nas mesmas avenidas, com os mesmos problemas lá de dezembro, antes do final do ano. Então, o que nós temos que nos lembrar? A primeira instituição que educa na vida da gente é a família. Se você, telespectador, se esqueceu disso, aqui está o Perguntas e Respostas que vem refletir nessa concepção. A primeira instituição que educa na vida da gente é a família. De que forma os nossos menores, os nossos pequenos, começam esse processo de ensino-aprendizagem? Muito pela imitação. Então, pai, mãe, tio da Kombi que está nos vendo, né? Parar em fila dupla na frente do colégio, além de ser uma infração de trânsito passivo de uma autuação, é um comportamento que vai marcar tanto para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adolescente que ele vai achar natural fazer isso de novo. E não é natural, por 2 motivos. Primeiro, porque é uma infração de trânsito, e segundo, porque nós vamos estar ensinando, nós vamos estar moldando, mostrando para um jovem o que não se deve fazer. Um outro dado muito importante que diz respeito às escolas é o comportamento dos pais. Porque o motorista de escolar, um táxi ou um aplicativo, presume-se que vai ser mais respeitoso com a lei. Agora, pai e mãe, parar em fila dupla, parar por sobre a calçada e depois querer argumentar com o agente de trânsito que não, mas foi só um pouquinho. Não pode. Não pode não só porque é uma infração de trânsito, mas porque nós estamos no ambiente escolar.
E ali é um ambiente de educação, ali é um ambiente de socialização. Temos que respeitar os direitos de todos que vão querer ou levar o seu filho, levar a criança para a escola ou até mesmo ir buscar. Esse comportamento no trânsito, essa conduta, essa reflexão, ela é tão importante porque, na maioria das vezes, a ocupação desse espaço público ela está muito agarrada ao individualismo. Eu quero, eu posso, eu vou fazer, eu liguei a seta. Quem é que disse que ligar a seta, que ligar o sinal luminoso para dobrar para um lado e para o outro, já pode fazer a manobra? Não é isso que está escrito nem na lei. O nosso povo ainda não é tão educado para esse tipo de comportamento, se nós fôssemos. Mas o que acontece? O que diz o Código de Trânsito lá no seu capítulo 3º, nas regras de circulação e conduta, normas gerais de circulação e conduta? Eu preciso ver se eu posso fazer a manobra, eu preciso sinalizar e só aí fazer a manobra. Então, os veículos são dotados de 3 espelhos retrovisores, 2 externos e um interno, para olhar, para ver. Eu sei que isso é básico e eu sei que isso os centros de formação de condutores deveriam ensinar. Mas já que nós estamos refletindo para um começo de ano, lembre-se disso. Visualize, olhe, veja se pode fazer a manobra, sinalize adequadamente e só faça a manobra quando realmente nenhum veículo estiver querendo ultrapassar ou fazer uma manobra que coloque em risco a sua vida e a integridade de quem vocês amam. Crianças dentro do carro, cinto de segurança 10 anos em diante, cadeirinha dos 7 aos 10. Se você ama, você pai que está me ouvindo, você tio, você dindo, que ama aquele serzinho que está ali com vocês, cuide. Já tem um velho ditado, né, Renato? Quem ama, cuida. Exatamente. Quando existe alguém ou algo dentro do carro que não está preso, não está afixado, preso no sentido de segurança, né? Ou fixado corretamente, o uso do freio para evitar uma ocorrência de trânsito, para evitar um sinistro, pode levar aquela pessoa, aquele indivíduo para uma lesão séria, comprometedora. Então, quem ama, cuida. Nós temos o ditado popular aí desse nome, desse termo, acidentes. Como eu venho da fiscalização, eu gosto de frisar que nós não temos acidentes nas nossas vias públicas. Muito raro, muito raro. E vejam por quê. O que nós temos são ocorrências de trânsito. Porque o acidente, na concepção do termo, seria uma coisa inevitável. Um caso fortuito, uma força maior. Algo que eu, ser humano, eu, condutor, não poderia evitar. Isso é acidente. Agora, se nós pegarmos os dados estatísticos disponíveis aí em plataformas do Estado, do governo, de entidades que trabalham no trânsito no Estado do Rio Grande do Sul, nós vamos encontrar, Renato, que mais de 90% desses fatores que geram ocorrências de trânsito, eles derivaram, eles se originaram de uma infração de trânsito. E infração de trânsito é evitável. Então, nós não temos acidentes. Nós precisamos mudar essa concepção. E isso vem para o comportamento. Dirigir com serenidade, com tranquilidade. 7 horas da manhã, tu está saindo de casa levando um filho para o colégio. Se alguém quer entrar na via na tua frente e tem condições de cede o lugar. Seja gentil. Se você não começar o dia gentil 7 horas da manhã, como é que você vai estar às 22 horas? Que estresse é esse? Que é eu que tenho, eu que posso, e o outro, onde é que fica? E o exemplo para quem está dentro do carro. Qual a diferença de 5 segundos, 10 segundos de permitir que alguém avance na sua frente, que está sinalizando, que está fazendo uma manobra segura? Pense nisso, a sua vida vai mudar. Quem é educado no trânsito é educado na vida. Aquele condutor, eu não vou dar categorias aqui para não ser preconceituoso, né? Mas aquele condutor, e você imagina o que eu estou dizendo agora, aquele condutor que te fecha, que não te dá vez, que não deixa tu passar, ele não é mal educado no trânsito, amigo. Ele é mal educado na vida. E ele não tem o valor de pensar nas 22 horas como você tem. Como você vai querer estar em casa, tomar um suco, conversar com o filho, conversar com a mãe, com a esposa, enfim.
Quem é mal educado no trânsito é mal educado na vida. Professor André, estávamos falando agora há pouco sobre a questão da cadeirinha, né? Isso é um tema que muita gente ainda não tem o devido conhecimento. Até qual idade, obrigatoriamente, as crianças devem ser colocadas na cadeirinha do banco de trás do veículo? Nós temos algumas etapas, então algumas idades, né? A gente tem o bebê conforto, que ele deve ser colocado, a posição correta de colocar o bebê, então, é ao contrário, fixado normalmente no banco dos tripulantes da frente, condutor ou o caroneiro, mas virado ao inverso, com a frente da cadeirinha e o bebê virado para o retrovisor, lá o vidro de trás, fixado em cintos de segurança especiais, feito para esse uso. Depois, até os 7 anos, a gente já tem 2 tipos de cadeirinha. Tem a cadeirinha com a fixação das mãozinhas, que vem o cinto de segurança, que pode ser o subabdominal aqui, ou até mesmo de 3 pontas. Depois vem só o assento elevado, até os 7 anos. Dos 7 anos aos 10 é só o sobreassento, é só uma cadeirinha básica que eleva um pouco o assento para a utilização do cinto normal de adulto de 3 pontas. E aí dos 10 anos em diante é o cinto normal, o assento normal, até mesmo 10 anos permitido sentar no banco da frente. Então tem que ver a idade da criança e qual o equipamento aferido por Inmetro. Não é qualquer equipamento que você pode adquirir e comprar. Veja sempre o selo do Inmetro. Quando tem o selo do Inmetro, é um equipamento que foi homologado pelo Denatran e é autorizado pelo Conselho Nacional de Trânsito. Esta foi a manifestação do professor André Moura, especialista em Direito de Trânsito. Retornaremos logo após o intervalo comercial. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta para a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador e portal coletiva.net, além, é claro, da Verbo Jurídico. E neste segundo bloco, a nossa entrevistada é a doutora Mariângela Melhoranza, ela que é advogada, pós-doutora, doutora e mestre em Direito, especialista em processo civil, professora da pós-graduação em Processo Civil Contemporâneo e Prática Forense aqui na Verbo Jurídico e também em graduação da IMED. Muito obrigado, doutora, pela sua gentileza de atender aí ao nosso convite da Bruna Breyer, nossa produtora, e estar aqui conosco nos estúdios da Verbo Jurídico. Então, olá, para mim é uma honra estar aqui. Atender um convite não é nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, para mim é um prazer para a gente poder conversar um pouquinho hoje. Mas, doutora, nós vamos falar um pouco sobre essa questão envolvendo aspectos jurídicos, polêmicos e atuais da transexualidade. Primeiramente, é importante para que o telespectador em 19 municípios que estão nos acompanhando agora saiba um pouco qual é o conceito de transexualidade. Então, veja bem, transexualidade significa que uma pessoa, ela tem um corpo de um gênero, mas ela se enxerga como se ela fosse de outro gênero. Então, ela tem um corpo masculino, mas ao se olhar no espelho, aquela pessoa se enxerga como se fosse do gênero feminino.
Ou então vice-versa. Então, assim, por exemplo, eu tive uma cliente, né, que eu fui a primeira advogada, junto com a Gisela Almeida, no ano 2000, a conseguir na justiça a troca do nome de um transexual. Então, o que aconteceu? Essa minha cliente, que foi a minha primeira cliente, ela na realidade era uma mulher, mas ela se olhava no espelho e se via como homem. E ela então fez 11 cirurgias no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pelo SUS, onde ela se transformou de mulher em homem. Então, primeiro foi retirado útero, seios, todo o aparelho reprodutivo feminino. Depois disso, ela fez 9 cirurgias para aumentar o canal da uretra. Da batata da perna foi moldado o órgão sexual masculino, dos pequenos e grandes lábios foram moldados o saco escrotal. Então ela se transformou, ela virou um homem, e se a gente olhasse na rua ou olhasse em qualquer outro lugar, a gente jamais diria que algum dia aquela pessoa tinha sido uma mulher. Então essa questão da transexualidade é isso, a pessoa se enxerga de uma outra forma de como ela nasceu. E a gente não pode efetivamente ter nenhum preconceito, né, quanto aos direitos dessas pessoas. Então começou tudo com a questão do direito ao nome. Atualmente há necessidade de autorização judicial para esse tipo de cirurgia, doutora? Então, a autorização judicial para fazer a cirurgia é desnecessária. Isso porque o Código Civil, ele fala em direitos da personalidade, que a pessoa efetivamente não poderia dispor do próprio corpo e se automutilar. Só que a cirurgia de troca de sexo, ela não é vista como uma mutilação, ela é vista como uma coisa inerente daquela pessoa que tem a transexualidade dentro de si. E outra questão seria se nós precisaríamos de autorização jurídica para a troca do nome dessa pessoa, porque uma coisa é ela fazer a cirurgia e trocar de sexo, outra coisa é se ela precisa de autorização judicial para trocar o nome. Então, no início, lá no ano 2000, quando eu tive esse primeiro processo, que contei a vocês, era necessária autorização judicial para a pessoa trocar de nome. Porque era analisado, por exemplo, se a pessoa não tinha dívidas e queria trocar de nome só porque tinha dívidas, se a pessoa não tinha matado outra e de repente queria trocar de nome para não ser réu, não ser preso. Então, quando se iniciou com essa questão da troca de nome, tudo isso era analisado. E esse meu primeiro processo foi na comarca do interior do estado, foi na comarca de Tramandaí, é o mesmo juiz até hoje. E o Ministério Público, na época, era o doutor Leonardo Guarici Barrios, que era o promotor de justiça. Ele mandou oficiar a Receita Federal para ver se a pessoa não tinha dívidas com imposto de renda. Ele pediu para oficiar CE, Corsã, tudo, para ver se aquela pessoa realmente ela era uma pessoa idônea, que ela queria só trocar de nome em virtude da sua aparência. Então, esse primeiro processo, nesse primeiro momento, foi assim. E um outro processo, que é muito interessante, que eu fiz também a troca do nome, eu perdi o processo no primeiro grau, que a gente chama, que é no juiz, porque o juiz entendeu que efetivamente não havia possibilidade jurídica ao meu pedido da pessoa trocar o nome. Então, por quê? Porque esse Código de Processo Civil que nós tínhamos, que era de 1973, ele tinha como condições para eu ingressar em juízo a possibilidade jurídica do pedido, ou seja, estar em algum lugar previsto na legislação, uma lei, por exemplo, que me desse guarida para que eu pudesse trocar de nome. E não existia. Então o juiz indeferiu o meu pedido e extinguiu o processo por entender que não havia possibilidade jurídica do pedido para que o meu cliente trocasse de nome. Nessa questão referente à troca de nome, doutora, a documentação ela é totalmente modificada em termos numéricos? O CPF, por exemplo, permanece o mesmo? Permanece, mas olha só o que acontece. Hoje em dia não precisa mais autorização judicial. O Supremo Tribunal Federal, depois de tanto julgar com essa questão da possibilidade jurídica do pedido, que é um tema processual, ele definiu que basta eu ir num cartório
né, no cartório, no registro civil das pessoas naturais e fazer a troca do nome. Eu não preciso mais nem de autorização judicial para isso agora. Eu, pessoalmente, eu sou contra esse novo posicionamento do Supremo, porque da mesma maneira que lá no início se tinha todo um cuidado para ver se a pessoa não tinha dívidas, para ver se a pessoa não tinha crimes, que ela estivesse fugindo, alguma coisa assim. Então, veja bem, todo esse cuidado agora não existe, porque a gente vai no cartório e diz, olha, eu sou um transexual e quero efetivamente trocar o meu nome. E administrativamente se faz essa troca. Não se precisa mais ir até o Poder Judiciário. Ainda voltando à questão da cirurgia, doutora, ela é feita em hospitais privados ou o SUS já está adotando também esse procedimento? Desde o ano 2000, o SUS aqui em Porto Alegre faz esse tipo de cirurgia, né? Então tem todo um acompanhamento psicológico, psiquiátrico no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tem uma aula específica onde se tratam apenas pacientes com transexualidade para fazer a troca. Tem que entrar na esfera judicial para isso? Não precisa. Basta ir até lá, se cadastrar e a partir de lá então é feita uma triagem para ver se as pessoas têm condição ou não. Porque como eu falei, se faz essa cirurgia de troca do sexo e depois não tem mais volta, né? Então tem que estar muito tranquilo e muito ciente do que a pessoa quer. E é um assunto que cada vez mais está sendo inserido na sociedade. Essa que é a verdade. Como é que a senhora está analisando essa evolução desse tema cada vez mais? Muito interessante, porque veja bem, ano passado nós fizemos o primeiro congresso sobre transexualidade e direito aqui em Porto Alegre. E para um primeiro congresso, choveu muito aquele dia, Porto Alegre alagada e lotou o auditório. Então foi uma coisa muito interessante, porque ali se viu efetivamente que as pessoas têm interesse no tema, principalmente a questão da proteção. Vamos dizer assim, por exemplo, um transexual no meio ambiente de trabalho. O que acontece? O preconceito é muito forte, é muito grande. Então, nós temos julgados do Tribunal Superior do Trabalho que aparece, por exemplo, um transexual não tendo como ir ao banheiro durante todo o horário de trabalho, porque ele é uma pessoa que tem efetivamente a sua aparência masculina, então ele não pode usar o banheiro feminino e o banheiro masculino os colegas também não gostariam que ele utilizasse. Então, imagina, a pessoa fica lá trabalhando o dia inteiro e não tem como ir ao banheiro. Foi ganho esse processo, ganhou uma indenização por assédio moral no valor de R$50 mil, né? Por efetivamente estar sofrendo esse preconceito dentro do meio ambiente do trabalho. Como a senhora analisa a polêmica envolvendo este debate nas escolas? Pois então, eu faço parte agora, desde o ano passado, fui convidada pela Cíntia Guimarães para fazer parte da Comissão de Educação da OAB. E a Comissão de Educação da OAB, ela trabalha muito dentro das escolas estaduais e também faz um levantamento das escolas particulares, certo? E o que se verifica, né? Hoje em dia existe muito preconceito. Ainda existe muito preconceito com a questão da transexualidade. Existem estudos, e nesse congresso que eu lhe falei, que nós fizemos ano passado e que lotou, teve um psicólogo que palestrou também a respeito do tema, e ficou nítido que o preconceito começa desde pequenininho. Mas existem pessoas, não raras, que a transexualidade ela se manifesta na infância. Então, como fica essa questão para o teu coleguinha de aula? Como fica essa questão? Como a gente vai lidar com um adolescente transexual dentro do ambiente escolar? Né? Então, são temas que ainda estão nascendo para a discussão. São temas ainda que estão muito fracos, digamos assim, em termos de discussão, até porque as pessoas ainda possuem, infelizmente, muito preconceito. E como avançar nessa situação? Discutindo, fazendo eventos, fazendo estudos sérios, trazendo toda esta realidade para dentro da academia.
Não tem academia, que eu digo, academia de universidades, de faculdades, de profissionais sérios estudando não apenas o aspecto jurídico da situação, mas o aspecto psicológico, o aspecto psiquiátrico e principalmente a questão do preconceito. Porque o preconceito existe, o preconceito é grande e, infelizmente, esse preconceito hoje em dia está muito arraigado ainda junto às pessoas. Temos 1 minuto, nos informa a Bruna Breyer. Doutora, em termos jurídicos, como é que está o Brasil no que se refere à América Latina na questão dos direitos da transexualidade? Muito interessante a pergunta. Hoje em dia, o Brasil é o país da América Latina que mais caminha a passos de formiguinha, mas que mais caminha para a extinção do preconceito. Se nós fizermos um levantamento de todos os julgados que nós temos, por exemplo, junto ao TST, o Tribunal Superior do Trabalho, nós vamos ver que, chegando lá discussões acerca de assédio moral dentro do meio ambiente do trabalho, no que tange a transexualidade, todos esses processos acabam sendo julgados no sentido de se indenizar aquele empregado que está sendo vítima de assédio moral. Muito obrigado, doutora Mariângela, pela sua participação aqui no Pergunta e Resposta. Eu que agradeço. Muito obrigado. E nesse ponto nós encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta aqui pelo canal BA. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.